Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos agora para a correção das atividades da semana 3 do nosso PET 2. Elas se encontram nas páginas 10 e 11 e falam a respeito do quinhentismo no Brasil. Então, questão número 1. É uma questão da FUVEST, de São Paulo. Entende-se por literatura informativa no Brasil o conjunto de relatos de viajantes e missionários europeus sobre a natureza e o homem brasileiros? Sim, então a gente sabe que está correta, mas vamos ler o restante. B. A história dos jesuítas que aqui estiveram no século XVI? Essa não, né, gente? A história não conta a história dos jesuítas e mesmo se fosse a escrita dos jesuítas, seria já uma literatura de formação. Então ela está 2 vezes errada. C. As obras escritas com finalidade de catequese do indígena? Não, senão seria literatura formativa. Os poemas do padre José de Anchieta? Também não, porque também seria uma literatura formativa. Ou os sonetos de Gregório de Matos? Também não. Então a resposta correta, com certeza, é a letra A. 2. São características do quinhentismo a linguagem simples? Sim, é uma característica do quinhentismo. O uso de adjetivos? Com certeza está certo também. Também é uma característica. Textos descritivos, informativos, narrativos e dramáticos? Também é uma característica. E D, conquista material e espiritual, preocupação com a estética dos poemas. Esse com certeza não. Então a resposta correta é A, B e C. Tá bom? 3. Sabe-se que a literatura brasileira quinhentista não primava pelo valor estético, mas se destacava pelo caráter informativo. Por que a referida literatura apresentava tantos textos informativos? O que os escritores da época queriam informar? Isso acho que foi bem falado na nossa aula, né, gente? Que o próprio nome, né, da literatura informativa são as informações que eles tinham que passar para Dom Manuel em Portugal de como que era aquela terra até então encontrada pelos portugueses. Então eles queriam informar a respeito da terra então descoberta. Então a resposta é: a literatura de informação, escrita por viajantes e jesuítas, apresentava os textos informativos com a intenção de informar ao rei Dom Manuel quais eram os aspectos físicos, éticos e culturais da nova terra. Ou seja, os escritores da época queriam descrever a nova terra para o mundo, com o maior número possível de detalhes. Esses relatos, em muitos casos, viajavam o mundo e faziam com que outros países quisessem tomar o Brasil. Questão 4. A feição deles é serem pardos, um tanto avermelhados, de bons rostos e bons narizes, bem feitos. Andam nus sem cobertura alguma, nem fazem mais caso de encobrir ou deixar de encobrir suas vergonhas do que de mostrar a cara. Acerca disso, são de grande inocência. Ambos traziam um beiço de baixo furado e metido nele um osso verdadeiro, de comprimento de uma mão travessa e da grossura de um fuso de algodão, agudo na ponta como um furador. Então, esse trecho da carta de Pero Vaz de Caminha se encontra no site Domínio Público. O trecho acima pertence a um dos primeiros escritos considerados como pertencentes à literatura brasileira. Do ponto de vista da evolução histórica, trata-se de uma literatura de informação, eu acho que ele está bem claro, né, que está informando, de cordel, a gente ainda nem aprendeu, né, sobre literatura de cordel, naturalista, ambientalista ou de formação. Para ela ser de formação, ela teria que ter sido, né, um texto de catequese, um texto feito pelos jesuítas. Então, a resposta correta é a letra A. E a última questão define a diferença entre a literatura de informação e a literatura de formação. Então, como nós sabemos, né, a literatura da informação, também conhecida como literatura dos viajantes ou de cronistas, ela se refere a documentos, aos relatórios e às cartas que levavam as informações relevantes sobre a nova terra que estavam sendo descobertas, o Brasil. A literatura de formação ou de catequese, também chamada de literatura dos jesuítas,
ela representou uma categoria de textos elaborados durante o movimento literário quinhentista. Essa categoria literária de caráter religioso foi considerada uma das primeiras manifestações literárias no Brasil, exploradas sobretudo pelos jesuítas. Então, embora essa, foi uma manifestação literária escrita no Brasil, mas não foi uma manifestação literária brasileira, tá? Foi portuguesa. E enquanto aqui no Brasil, estava acontecendo o quinhentismo, estava começando a existir uma literatura, embora não seja uma literatura brasileira, lá em Portugal estava acontecendo o classicismo, que mais para frente nós iremos estudar. Então é isso. Se sua resposta não tiver igual à minha, não tem problema. Talvez você fez direitinho, mas não escreveu com as mesmas palavras. Mande para mim que eu vou dar uma olhadinha. Até mais.